Tem dado uma função f e uma função g também, com estas formas, e na linha A diz, considero que z é f após g, calcula estas derivadas parciais. Nós podemos talvez fazer aqui assim um esquema com as dependências, portanto temos aqui st, há aqui uma função g que é aplicada a este vetor de R2 e calcula um vetor que nós depois estamos a pensar designado por xy, componente xy também de R2, e depois há uma função f que aplicada a este ponto determina o valor de uma variável escalar z, e portanto estamos a dizer que aquele z se obtém fazendo o f após g, ok? E portanto, quando nos pedem, por exemplo, a derivada de z parcialmente a s, o que me estão a perguntar é qual é a taxa de variação correspondente à variação de z quando se perturba o valor do s, né? E a mesma coisa para o dz dt, agora em relação ali ao t. Portanto, nós podemos responder isto utilizando aquela chamada regra da cadeia, não é? Para a derivada da função composta, e usando as matrizes jacobianas, como já se fez no exercício 1, não é? A jacobiana desta f após g, da função composta, vai ser a jacobiana de f neste ponto, a multiplicar pela jacobiana de g neste ponto, por esta ordem, não é? F primeiro, vezes a jacobiana de g. Jacobiana de f vezes a jacobiana de g. Ou se não, também podemos pensar nisto, como algumas pessoas estão mais habituadas a fazer, em termos destas árvores de dependências, não é? Temos o z que depende de x e de y, e por sua vez, quer o x quer o y dependem de s e de t, não é? S e t. Portanto, quando me pedem, por exemplo, vamos começar por calcular então a derivada de z parcialmente a s. Portanto, o que eu estou a pensar é quando vario ali o s, há uma perturbação que se propaga, digamos assim, ao z por este ramo, e há outra que se propaga ao z por aquele ramo ali por baixo, não é? Através do x, num dos ramos, e através do y, no outro ramo. E estas perturbações são aditivas, não é? Temos aqui duas parcelas. Em cada uma das parcelas temos a aplicação da regra da função composta simples, não é? Das funções reais de variável real. Portanto, nós temos o dz, assim abreviadamente, dz dx, dx ds, não é? Dz dx, esta derivada deste ramo, vezes dx ds. Mais, a mesma coisa pelos ramos aqui de baixo, né? Mais dz dy, dy ds. Ok? E agora, fazendo as contas, portanto, vou copiar o que já tenho aqui feito, fica 2xy, que multiplica menos 2s, mais x quadrado vezes 2ts. Okay? Para não deixar o resultado assim, com estas quatro variáveis escalares, s, t, x, y, faz sentido considerar o x, y em função de st e, portanto, expressar o resultado apenas diretamente em função do t e do s. Aqui fica menos 4, t menos s ao quadrado, se eu não me enganei nas contas, que multiplica t s ao quadrado, mais t menos s ao quadrado, que multiplica 2ts. Ok? E para o dz dt, o raciocínio pode ser o mesmo, não é? Dz dt, obtenho, eu escrevo dz dx, dx dt, mais dz dy, dy dt, não é? E escrevo ainda 2xy vezes dx dt vezes 1 mais x quadrado vezes s ao quadrado vezes s ao quadrado, e que pode ainda ser expresso tal como em cima, tudo em função do t e do s. Vou copiar, fica t menos s ao quadrado vezes t s ao quadrado mais t menos s ao quadrado vezes s ao quadrado. Ok? Tem aqui este resultado.
Aqui só uma observação, porque já vamos mais à frente voltar a usar este resultado. E fica já aqui a observação feita. É muito interessante esta observação a dizer que o dz/dt pode ser também representado desta outra maneira. dx/dt, dy/dt, este vetor, produto escalar com o dz, dx, dz, dy. E em cima também poderia ser feito uma resolução parecida, não é? Mas interessa-nos porque isto vai voltar a usar à frente. E já agora chamar a atenção, isto aqui, o que é que seria? Seria a derivada da função g, portanto tem o x e o y em função do t, derivados parcialmente a t. Portanto, seria o g' de t, supondo o S fixo, vamos escrever assim, supondo o S fixo, para um determinado S. E isto aqui, o que é isto, dz dx, dz dy? Pode ser entendido como o gradiente do f no ponto xy. Portanto, é muito interessante que nós aqui, quando falamos na taxa de variação do z parcialmente a t, podemos dizer que não temos nada mais nada menos que o produto escalar destas duas funções. Não é? O g' de t, supondo o S fixo, produto escalar com o gradiente do f. Ok. A linha B. Na linha B fala aqui para comparar dois caminhantes, um correspondente... tem duas partes ainda, peço desculpa, ainda tem a parte inicial que é I. Diz, olha, se tiver um caminhante com competência nula, S igual a 0, mostra que ele não sobe nem desce, digamos assim. Portanto, e de facto, se nós formos aqui este resultado aqui e substituirmos o S por 0, fica-nos, vamos por aqui assim, esta equação, aqui assim, né? Ou melhor, esta aqui, esta aqui, substituindo bem aqui em cima o S por 0, obtém-se dz dt, quando o S vale 0, igual a 0, não é? Depois, mais tarde, até podemos fazer uma interpretação intuitiva disto e vamos verificar que estes dois vetores são ortogonais. Tem um segundo caso, que é comparar dois caminhantes, um caminhante com competência S igual a 1 e outro com competência S igual a 2. E no instante t igual a 5. Portanto, podemos novamente, substituindo aqui novamente, temos dois casos, não é? Para S igual a 1, temos dz dt 1,5, não é? O t igual a 5. E isto dá, feitas as continhas, isto dá o número 56. Ok? E substituindo o S igual a 2, temos o dz dt para o caminhante competência 2, um número mais pequeno, o número 44. E, portanto, dizemos que o caminhante, vamos dizer assim, S igual a 1, sobe mais no instante t igual a 5. Ok? Esta é a resposta, não é? Comparando estes dois números, este tem uma taxa dz dt, a taxa de variação da cota, digamos assim. Então, eu vou escrever aqui o referencial, os eixos cartesianos, x e y. Vamos supor que temos aqui um mapa correspondente ao trabalho dos montanhistas ou dos caminhantes. Temos aqui estas duas funções, ts ao quadrado. Tenho aqui o z igual a f de xy igual a x quadrado vezes y. Okay? Portanto, este z seria aquilo que nós imaginamos aqui colocado num eixo perpendicular aqui ao papel, e onde marcaríamos a cota do ponto, não é? Esta seria a topografia do terreno, não é? E aqui talvez possamos já calcular, para mais à frente vamos usar o gradiente, que é 2xy x ao quadrado, não é?
seja, aqui em qualquer ponto dá-nos a direção e o sentido segundo o qual, vamos dizer, a montanha tem maior subida, digamos, né? Maior declive. Portanto, vamos então ver se no caso do caminhante S igual a 1, o que é que nós podemos dizer? Podemos, por exemplo, ir lá em cima à função G, substituir o S por 1 e temos T menos 1, né? O S por 1 e T. Okay? Isto dá-nos a forma, digamos assim, do trajeto que ele segue. Isto é o X, isto é o Y, não é? Como vimos aqui atrás. O X e o Y. S igual a 1, T, temos o X e o Y em função do T, porque o S agora está fixo, o caminhante não muda de competência, digamos assim, instantaneamente. E, portanto, nós sabemos que o Y igual a X mais 1. Portanto, uma conclusão que se tira daqui interessante é que o Y igual a X mais 1. Ou seja, ele descreve ou leva um caminho projetado, segue um percurso projetado aqui no plano X ou Y, tem a forma de uma reta, simplesmente, não é? Ordenada na origem da 1, inclinação 1. No instante t igual a 5, podemos substituir o t por 5 e ver onde é que ele está nesse instante. E vemos que nesse instante ele está no ponto de coordenadas 4, 5. Vamos designar este ponto por A. Portanto, vamos imaginar que, portanto, ele leva, vamos desenhar aqui qualquer coisa, ele vai por aqui acima, não é? A equação da trajetória que ele leva projetada aqui em baixo é y igual a x mais 1. O ponto A será um ponto, vamos pôr aqui 4, 5, qualquer coisa aqui assim, ponto A, ok? Vamos pôr aqui ponto A. O que é que podemos calcular mais? Podemos calcular o G', né? Podemos tirar aqui o G', portanto o S está fixo, não é? Mas o T varia, portanto podemos tirar e dar-nos 1, não é? 1. E podemos agora, em relação à função f, também ver quanto é que vale o z neste ponto, não é? O f no ponto 4, 5, que é o ponto A. Vamos sublinhar aqui estes resultados. O f no ponto 4, 5 é, feitas as contas, substituindo o x por 4 e o y por 5, resulta 80. Portanto, isto quer dizer que o ponto A pertence à curva de nível da função f de cota 80, não é? Portanto, há de passar aqui assim uma curva de nível. Agora, como é que isto será? Vamos por aqui qualquer coisa assim. Vamos supor que é assim. Ok. Não interessa agora muito bem. Mas vamos supor que este é o N80. Ou seja, o que isto quer dizer é que nestes pontos aqui assim, o valor do Z é constante e igual a 80. Ok? E uma coisa que podemos também calcular, já calculamos ali o gradiente do f, podemos calcular o gradiente, deixa eu sublinhar isto, o gradiente do f no ponto 4, 5, ok? Que dá, substituindo então o x e o y por 4 e 5 respectivamente, obtém-se o vetor com componentes 40, já calculei aqui 16, ok? Vamos supor que é um vetor, sei lá, agora temos que desenhar aqui qualquer coisa, mais ou menos 40, 16, portanto é mais, esta reta que eu desenhei aqui tem declive 1, portanto isto aqui, a abscissa é 40, a outra é 16, portanto será mais assim, ok? Vamos desenhar aqui qualquer coisa, isto não está à escala, mas é só para dizer o gradiente do f no ponto A. Portanto, indica-nos a direção e o sentido segundo o qual o terreno está a aumentar de cota, não é? Portanto, a montanha é para aqui, assim, para esta zona, digamos assim, para a direita. E, portanto, ele está a caminhar com uma velocidade 1, ou seja, ele leva aqui este percurso aqui assim 1, isto é a velocidade dele. Daquela fórmula ali atrás, o dz/dt, se lembram, voltando aqui a esta fórmula aqui atrás, o dz/dt era o produto escalar destes dois vetores, era o vetor G' para o S fixo, produto escalar com o gradiente do f. Este produto escalar é que me dá o dz/dt. E, de facto, se eu fizer o produto escalar destes dois vetores, se fizer aqui o G' no ponto 1t, produto escalar com o gradiente do f no ponto 4, 5, isto vai dar o resultado que nós tínhamos escrito aqui atrás, vai dar 56, não é? Vai dar 56. Até é fácil, fazendo para o S2, S igual a 2, um caminhante mais competente, digamos assim, escrevíamos o G para S igual a 2t, dava-nos t menos 4,4t, tirávamos, isto é o x, não é? Já sabemos, isto é o y, podíamos tirar a equação que relaciona o y com o x, neste caso dá y igual a 4x mais 16, okay? É o percurso que ele leva, projetado cá em baixo no plano. Podemos tirar também o g
no ponto 2,5, que vai ser 1,20, 1,20, bolas, peço desculpa, 1,20, isto é o ponto B, ok? É onde ele está no instante t igual a 5, e tal como fizemos em cima, podemos também calcular o G', para S igual a 2 e t derivado em ordem a t, e dá-nos 1,4, depois já vou marcar ali no desenho estes vetores, mais ou menos, a esboçar, né? E também podemos calcular o f no ponto B, ou seja, no ponto 1,20, 1,20 dá 20, ou seja, o B pertence ao conjunto de nível 20 da função f, isto é um aspecto interessante, e podemos calcular também o gradiente do f no ponto 1,20 e dá 41, ok? Pronto, tem aqui vários resultados que podemos só fazer um esboço aqui em cima no desenho, é o que eu vou fazer agora a seguir, não vai ficar lá muito bem, mas portanto o ponto estará aqui mais para cima, ou seja, o caminhante B anda aqui mais para esta região, e está num conjunto de nível mais baixo, okay? Está aqui no N20 como vimos, não é? Conjunto de nível 20. Leva o percurso dele é o percurso y igual a 4x mais 16 projetado no plano, portanto a velocidade é 1,4, ou seja, ele leva um percurso assim, uma reta assim, inclinada, né? 1,4, ou seja, ele vai ali com a velocidade. Isto é o G' no ponto 2,5, isto é o ponto B, não é? Ponto B. Isto aqui em baixo era o G' no 1,5, não é? E agora o que acontece é que o gradiente do f em B, é 41, portanto é quase horizontal, ou seja, aqui o gradiente é assim, não é? O gradiente do f no ponto B. Portanto, o que vai acontecer é que quando fizermos o produto escalar destes dois vetores, não é? Novamente, fizer o G' no ponto 2t, produto escalar com o gradiente do f no ponto 1,20, vai dar o número 1 vezes 40 mais 4 vezes 1 dá 44, que era o número que tinha sido obtido há pouco, como é evidente, não é? E o que quer dizer que é mais pequeno, ou seja, assim, intuitivamente o que acontece é que, apesar dele aqui ter um vetor mais pequeno, o caminhante com S igual a 1 tem aqui um vetor mais pequeno. Este tem um vetor maior, aqui saiu fora do papel, maior, mas este ângulo é muito maior. Este está quase colinear, ou seja, este caminhante vai quase na direção de máxima variação da altura da montanha, digamos. E este aqui vai quase ocorrer de um nível